Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, vamos fechar aqui na última parte. Todos iremos para o inferno, parte 6. Vamos fechar na parte final. Então, abençoado, como falamos, Jesus está falando que na ressurreição, eu parei na minha última fala, em João capítulo 5, no verso 29, diz assim: e os que fizerem o bem, vamos ler aqui do verso 28. Não vos maravilheis disso. João 5, Evangelho de João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque a hora vem em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os justos, né? Seriam tirados da condenação adeana, né? Para a ressurreição da vida. Está falando da alma, né? Do homem, daquele período. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então vemos aqui que tanto o justo quanto o ímpio iriam ressuscitar. Ressurreição de quê? Da alma. Alma sendo trazida com um novo corpo espiritual. Você está vendo, abençoado? Agora vamos para nós buscarmos e fechando aqui. Vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, no verso 4 ao 10. Vamos explicar um pouco agora sobre... Vamos explicar um pouco sobre o inferno. Mas antes de explicar um pouco sobre o inferno, vamos no livro de Lucas 20. Vamos para Lucas 20. Segura aí, que vai ser o próximo verso que nós vamos ler. Lucas 20, para nós fecharmos esse entendimento de inferno como sepultura. Lucas 20, 35 ao 38. 35 ao 38. Diz assim: mas os que forem ávido, né? Prontos, né? Ávido, pronto, por digno de alcançar o mundo vindouro. Olha, os nossos irmãos ensinadores em graça ensinam que não é mundo vindouro, que a alma ela vai deixar de existir, vai virar pó, vai virar fumaça. Ela vai virar pó junto com o corpo físico, que ela deixa de existir. Mas aqui, está falando aqui, mas os que forem ávidos, né, por dignos de alcançar o mundo vindouro. Vindouro, está falando que não é deste mundo, mas é um mundo espiritual, vindouro, que está por vir, que depois desta vida. Mundo vindouro, que não é desta vida, não está falando que é desta vida, mas está dizendo o mundo vindouro, que é da outra vida. Mas está dignos do mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, você está vendo? Está falando de uma ressurreição da alma. Nem hão de casar, nem de ser dado ao casamento. Está falando que no mundo celestial não há casamento e nem não tem casamento e nem tem sexo. O anjo não tem sexo. Não tem marido e mulher. Verso 36. Porque já não podem mais morrer. Tá vendo que agora aqueles que morrem recebem um corpo espiritual. Um corpo espiritual. Porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você agora entende por que os anjos se manifestaram no período noélico e abraâmico como homens com um corpo físico igual ao nosso? Era um corpo igual, mas um corpo celestial, um corpo incorruptível, que é o corpo adâmico antes do pecado. Diz aqui, verso 37, e que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó.
Então, ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos, para que ele, e porque para ele vivem todos quem? Justos e ímpios. Então todas as almas, por mais que ela seja ímpia, a alma é de Deus, e ela um dia, dentro de um tempo, né, dentro de um olã que nós chamamos, tempo de Deus, ela vai voltar para Deus perfeita. Ela vai ser lançada ímpia no fogo eterno, mas ela vai sair de lá perfeita dentro do tempo de Deus. Porque a presença de Deus está tanto nos céus, na glória, como no inferno. Lá estão as almas que Deus está apurando, e um dia ela vai voltar para Deus. Então, o próprio Moisés chamou Deus de Abraão, ó, que já havia morrido. Ó, o próprio Moisés chamou Deus de Abraão, que já havia morrido, Deus de Isaac, que já havia morrido, e Deus de Jacó. Todos esses homens, esses patriarcas, já haviam morrido. E ele é Deus, então por quê? Se já morreram? Se a alma deixa de existir? Não. A alma permanece. Ele é Deus tanto do justo quanto do ímpio. Só que ele vai estar o quê? Corrigindo, disciplinando o ímpio no fogo do eterno, no fogo dele. Então ele diz aqui, porque Deus, verso 38, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos o quê? Todas as almas. Então, não existe esse negócio de a alma ser extinta, esse ensino de que vai deixar sair da existência, como muitos estão ensinando em graça. A alma vai sair da existência, ela vai virar pó, ela vai ficar com o corpo lá, vai virar pó e deixa de existir, o espírito volta para Deus. Eles não entenderam nada, que esse espírito que volta para Deus é a própria alma do homem, a alma do justo sendo perfeita, e a alma do ímpio vai para o fogo do eterno para ser apurada e voltar para Deus. De uma forma ou de outra, ela vai voltar para Deus. Porque Deus é Deus tanto dos céus quanto do inferno. Ele é dominador dos dois. Você está entendendo, abençoados? Então, abençoados, agora vamos para o Lucas capítulo 15. Lucas 15, que nós iríamos falar. Vamos agora para Lucas 15, no verso 4 ao 10. Agora eu vou explicar aqui do 4 até o 10. Olha só, vamos explicar aqui, ó. Que maravilha, ó. Com entendimento, ó. Olha o que diz aqui, ó. Aos que ensinam que Deus, o mundo religioso evangélico, ensina que Deus lança no inferno e deixa lá e o homem não vai mais existir. E os ensinadores em graça, meus irmãos, ensinam com equívoco também, igual o sistema religioso, de uma forma um pouco diferente, dizendo que a alma do homem ímpio sai da existência, ou vira fumaça, ou fica no pó, vira pó, né? Ela se acaba no pó. E isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, vamos provar aqui. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler com atenção. Olha o que diz aqui, Jesus diz na parábola, que é uma comparação com o mundo, do mundo físico com o mundo espiritual. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, põe sobre seus ombros e rejubilando, chegando em casa, convoca os amigos. Esses amigos e vizinhos está na representação dos anjos, dos salvos. Então está falando dos salvos, amigos e vizinhos. Está representando os anjos e os santos salvos, né? É representação celestial. Dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Quem é essa ovelha perdida aqui na representação? É a ovelha ímpia. É o homem ímpio que se perde de Deus, que se separa de Deus. E diz aqui no verso 7, digo-vos que assim haverá
haverá alegria no céu. Ó, agora ele diz diretamente, mostrando, ele comparou, usou a figura física, mostrando, comparando ao espiritual. Assim digo, haverá alegria no céu, no mundo espiritual, por causa de um pecador que se arrepende. Opa, um pecador que se arrepende, tanto aqui nessa vida, como ele vai se arrepender, a alma vai se arrepender lá no fogo do eterno. Que se arrepende mais do que porque por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É claro, se é justo, não tem que ter tanta alegria, porque o justo já está salvo. É isso que ele está dizendo. E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende nesta vida, e uma alma que é tirada do inferno, do fogo do eterno. Agora, associado a isto, vem a mesma descrição falando sobre o filho pródigo. Não vou ler tudo não, só vou ler só alguma parte. O filho pródigo, ele se perde do pai, ele quer se ausentar do pai, né, representando a figura do ímpio, né, que é filho, mas vive de forma ímpia, porque todos são filhos de Deus, só que alguns são filhos ímpios. E diz aqui, ó, então ele se arrepende. Diz aqui, e levantando-se foi para o seu pai, Lucas 15, verso 20 em diante. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima compaixão. O pai viu ele e se comoveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Quem? O pai, beijou o filho. Correu em direção ao filho e beijou ele. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus. Ó, pequei contra os céus. Ó, ele está falando de uma figura espiritual, de forma espiritual. E perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel no dedo da mão, sandália nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto. Morto aqui, podemos fazer uma comparação de morto espiritual. Por quê? Porque o filho dele estava morto? Não! Ele está falando morto no sentido de sentimentos, de não entender o grande amor do seu pai. Ele estava separado do pai. Ele se separou. Essa morte que está sendo dita aqui pelo pai é a separação do filho para o pai. Então ele diz aqui a mesma coisa do ímpio. Quando morre ímpio, ele está separado de Deus. Mas ele vai ser tirado num tempo e vai voltar, a sua alma vai voltar para Deus. Esse meu filho estava morto e foi tirado da morte. Deus vai tirar o ímpio da morte? Um dia vai. Quando ele estiver perfeito, limpo das suas impurezas, das suas maldades. Esse meu filho estava morto e foi tirado. Ele reviveu. Tinha se perdido do caminho e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você está vendo aqui, abençoados, aos que ensinam que Deus lança no inferno e deixa lá e não vai mais existir, é um erro. Porque até a alma ímpia vai ser tirada um dia, num tempo, vai ser tirada do inferno. Até a alma ímpia. É como um pecador que se arrepende. Deus está sempre pronto para o homem. Eles estão ensinando um Deus aí que não perdoa, um Deus que fica de mal, que lança lá no inferno. Ah, não me respeitou nessa vida, então vai para o inferno e não quero saber mais de você. E isso é um ensino errôneo, porque o perdão de Deus está sempre acessível ao homem. Só que Deus não aceita a impureza. Se a alma morrer ímpia a partir da cruz, então ela vai ter